contagiosa até que todos os ferimentos estejam cicatrizados, em torno de 6 ou 7 dias. Embora benigna, a catapora é muito incômoda, especialmente quando evolui com um grande número de lesões na pele, que podem causar coceira, dor e dificuldades para se alimentar ou urinar. Uma campanha da Fundação Najib Aikel. Educação em tudo. Alegria todo dia. Líder FM. Dúvidas bíblicas, questionamentos, perguntas frequentes serão discutidas à luz das Sagradas Escrituras. Agora, no Líder em Debate. Boa tarde para você. Estamos começando a partir de agora mais um programa Líder em Debate. Seja bem-vindo à Líder FM, eu sou o pastor Luaran Lins com você a partir de agora no comando do programa Líder em Debate, que vai ao ar segunda a sexta-feira, do meio-dia até 1h. Um abraço para você que se liga com a gente em Imperatriz, nos dá carona no Uber, no táxi, no carro particular, no caminhão, onde você estiver. Também ligado com a gente pelo nosso portal L102.com.br. Hamilton Taxista já ligadinho com a gente aí, Deus abençoe todos os motoristas de táxi da nossa cidade de Imperatriz. O nosso portal é o L102.com.br e você pode também se conectar com a gente lá no nosso Facebook, a gente transmitindo hoje através da nossa live ao vivaço, aqui a nossa programação pelo seu Facebook.com/líder102, é só digitar, procura lá e você também pode deixar o seu comentário e interagir aqui com a programação do programa Líder em Debate. O nosso WhatsApp do ouvinte líder, você já sabe, né? O 991942192, e a gente vai começar já agora falando sobre o tema debate de hoje aqui na programação do seu Líder em Debate. Líder em Debate, tema do dia. Tema do dia do nosso programa: a igreja tem priorizado mais o entretenimento em vez da palavra? É uma pergunta. Qual a sua opinião sobre isso, hein? Você acha que a igreja está priorizando mais o entretenimento em vez da palavra? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Nossos convidados já por aqui. Recebo com muito carinho mais uma vez pastor Eliabe Vieira. Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Eliabe. Pastor Luaran, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Também quero trazer uma saudação na paz do Senhor. Que Deus abençoe você neste momento. Quero trazer uma saudação também à minha igreja amada e querida, a Assembleia de Deus etc., ao nosso pastor presidente Daniel Vieira e sua esposa, missionária Eliane Vieira, ao meu companheiro de ministério que também está aqui comigo, divide mais uma vez este lindo estúdio para este debate, evangelista Antônio Filho. Deus abençoe a todos, muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Olha só, já anunciado aqui pelo pastor Eliabe, mas quero cumprimentar, dar as boas-vindas, seja bem-vindo, evangelista Antônio Filho. Deus abençoe, boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos que estão ligados nesse grande programa. Pastor Luaran Lins, meu pastor Eliabe Vieira que está aqui, pastor presidente da Assembleia de Deus etc., pastor Daniel, pastor Eliane Vieira, toda família etc., minha esposa Sara que está ligada ali. Também eu quero mandar um abraço aqui para a igreja da Ciadiceta ali de Davinópolis, onde tivemos ali na congregação Monte das Oliveiras, pastor Sérgio, foi glorioso, 16 almas aceitando a Jesus, foi tremendo o que Deus fez ali. E vários amigos no Paraná, Santa Catarina, onde está chegando a audiência deste grande programa. Hoje vai ser tremendo o nosso debate aqui. Então vamos lá, começar o debate de hoje. O nosso tema: será que a igreja está priorizando mais o entretenimento em vez da palavra? Eu vou começar o programa lendo um texto de autoria aí do pastor Bruno dos Santos. Foi um texto publicado agora no final de 2018, extraído do portal Guia-me, a gente fazendo uma pesquisa. Eu achei interessante e quis começar o programa com esse texto. O título do texto é o seguinte: o perigo de um púlpito frágil. E aí o texto diz assim, pastor Eliabe: vivemos no país onde a igreja evangélica mais cresce. A pergunta é, para onde? Há um número enorme de igrejas desnutridas, fracas, doentes e pobres, tanto em palavra quanto em espiritualidade. Templos grandes, belos, suntuosos, imponentes e riquíssimos,
mas contendo pessoas com uma fé doente, esquizofrênica e egoísta em busca de milagres e riquezas materiais. Um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja, dizia já Spurgeon, grande pregador, o príncipe dos pregadores. E ele estava certo ao afirmar isso. O fracasso da pregação é a causa primária da miséria espiritual da igreja. Sempre que a igreja é transformada em teatro da fé, o púlpito em vitrine de vaidades, o culto em serviço de entretenimento e o pastor em animador de auditório, a decadência espiritual é inevitável. Achei forte esse texto e eu fiz questão de abrir com ele, não é um texto meu, é do pastor Bruno dos Santos, e para a gente começar bem, baseado aí nessas afirmações ditas nesse texto, e perguntar aos debatedores, já abrindo o programa de hoje, na opinião de vocês, a igreja, ela tem priorizado mais o entretenimento do que a palavra? Pastor Eliabe, boa tarde. Começar com o senhor. Boa tarde, meus irmãos. Olha só, a gente vê muita coisa que vai de encontro exatamente a isso que o pastor Luaran Lins acabou de falar. Se você ligar a TV, é inacreditável. Às vezes chega a ser inacreditável o que a gente vê. Só que eu quero entrar com uma ressalva também. Não são todas, ok? Porque quando a gente fala igreja, a gente está falando de um contexto geral. E é bem verdade que existem igrejas que usam meios de atração, mas existem igrejas que são baseadas na palavra. Existem igrejas que usam subterfúgios, apetrechos, usam meios atrativos para que o povo entre nessa igreja, para que o povo assista o culto e para que o povo fique, permaneça. Mas existem igrejas que são baseadas na palavra. Eu não vejo assim nada demais se uma igreja faz uma festa, se uma igreja faz algo que se difere um pouco daquilo que ela vem fazendo. Todavia, é importante a gente lembrar que aquilo que se difere tem que se diferir para o lado bom da coisa, para o lado da palavra. Aquilo que se difere tem que se diferir justamente para agregar o valor, não para destruir o valor, não para causar demérito ao valor, não para causar diminuição àquilo que já vem sendo feito. Eu vejo sim com bons olhos a diversificação de alguns departamentos da igreja, aquilo que eles fazem, e é necessário realmente ter isto, mas é também necessário que a gente observe esses pontos, não é? A gente tem que observar esses pontos porque isso tem que ter baseado na palavra, não é não, pastor? Antônio Filho, gostaria de ouvir também sua contribuição. Você acha que a igreja, e é claro, a gente não pode generalizar isso, né? Mas de alguma forma, em uma escala também, nós temos priorizado mais o entretenimento na igreja do que a palavra? E que tipo de prejuízos isso pode causar? Amados irmãos, eu sou do pensamento que o entretenimento sadio, aquele entretenimento que vai glorificar a Deus, que a sua base está consolidada, firmada sobre a palavra de Deus, isso daí é de grande valia, de muita utilidade e de bênção de Deus para a nossa geração. O que não se pode, o que eu não defendo, é o entretenimento que não vai ter a palavra como base e vai ter um homem e ações satânicas até, que vão tirar a glória de Deus. Porque entretenimento, um exemplo, no dicionário, nada mais é do que ato ou efeito de entreter-se, de distrair-se. Aquilo que distrai, entretém, traz divertimento. Ou seja, um exemplo, eu creio que a casa de Deus, como a gente ministra até a palavra de Deus que penetra o corpo, a alma e o espírito, ela tem que trazer gozo na alma, alegria. A igreja tem que gerar isso para esse mundo lá fora, porque o mundo jaz do maligno, está nas trevas, as drogas, todos esses meios, os prazeres carnais. Aí a pessoa vem para a igreja física, eu tô falando, não tô falando da igreja espiritual de Deus, que vai até, eu acho que além do entretenimento, né? Mas a igreja física, o prédio, a instituição tem que ter programações com entretenimento. Um exemplo, Jesus para mim é o mestre dos mestres do entretenimento. Vou colocar Paulo também. Até Davi foi um homem usado no entretenimento, mas logo a gente
explica pra você pra não me chamar de herege. É claro que quando a gente fala dessa questão de entretenimento, esse campo ele é muito aberto. A gente não está falando necessariamente só de um culto, ter um louvor, ter um teatro, ter uma coreografia. Não se trata só dentro desse contexto de uma programação. É claro que em algumas igrejas a gente percebe isso acontecendo de forma demasiada. Exatamente. Às vezes o pastor tem que dar oportunidade para todos os grupos de louvor. Tem igreja que faltam grupos de louvor. Tem igrejas que tem grupos de louvor até demais e que se não der a oportunidade para aquele grupo naquele domingo, naquele dia, o pessoal, os músicos já fazem até cara feia, né? A gente percebe que isso é uma realidade. E aí vai apertando o culto, quando vê, o pregador tem 15 minutos, 20 minutos para falar. Isso também já é um problema, né, pastor Eliabe? Aí vem, o pastor ainda fala assim: irmãos, o mesmo Deus que fala em 1 hora, fala também em 15 minutos. Ô, meu nobre, dá mais um tempinho para Deus falar, então pelo menos pro pregador explanar aquilo que Deus colocou no coração dele. A gente tem que dar uma atenção especial à palavra do Senhor. Eu concordo com aquilo que o evangelista Antônio acabou de dizer, que realmente existe alguns entretenimentos de forma sadia, claro que a igreja tem, ok? E se isso vai agregar valor. E existem outros também que atraem pessoas, como por exemplo, um tempo aqui atrás, nesse programa, foi falado sobre a questão de campanha. Ah, concordo ou não concordo? Eu vejo com muito bons olhos a questão de campanha. É um entretenimento para atrair o povo, não, senhor. É algo que vai atrair o povo para adoração, para busca de algo específico. E Deus, com certeza, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. A própria palavra de Deus diz, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vejo sim a questão da campanha com bons olhos, onde você vai ser instruído acerca de algo, a buscar algo, a se achegar a Deus, para rogar a Deus pelas bênçãos que você tem desejado ou que você tem necessitado. Mas tem outras coisas que realmente não tem nada a ver, como por exemplo, eu já vi igrejas fazendo algo de colocar algo no púlpito para o povo vir, como por exemplo... Inclusive, pode continuar, depois eu falo. Como por exemplo, eu já vi igrejas que vão... irmãos, hoje nós vamos sortear aqui algumas cestas básicas para dar. Irmão, eu já vejo um caminho diferente daquilo que a gente vem ser seguido. Não tem... Você pode distribuir sim cestas básicas, mas esse é o atrativo do teu culto? Ok? Hoje aqui nós vamos sortear uma Bis, uma Titan 150. Eu já vejo assim um caminho diferente sendo traçado de forma diferente. Nisso, você pode sim, você pode fazer uma rifa. Eu concordo que você pode fazer uma rifa na sua igreja se você quiser angariar fundos, etc e tal. Mas é assim, para algo específico. E também para ajudar numa obra, etc e tal. Não que aquilo seja o chama do culto. Não que aquilo seja o principal do culto. Não que aquilo seja a atração do culto, que é aquilo que nós estamos falando hoje. Já vejo isso aí de forma diferente, pastor. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui para alguns irmãos que estão ligados aí, antenados na nossa live. Se você ainda não tá, além de nos ouvir, também pode nos assistir no facebook.com/líder102. Um abraço aí para Joatan Lima, tá dizendo a parte do Senhor. Também o Adson Ferreira, sempre ligado no programa. O Eudes Rodrigo, lá de Brasília, Deus abençoe Eudes. O Natan Gomes, lá de Natal, Rio Grande do Norte, tá na audiência, parabéns pelo programa. Também Vanéria Silva, lá do Estreito Maranhão, muita gente conectada. Eli Samuel, aí direto de São Paulo, daqui de Imperatriz. Deus abençoe Eli, você, sua família, seu filho, tá bom? É muito bom ter vocês aqui no programa. Mas vamos começar a esquentar um pouquinho esse debate, né? Tem muita coisa pra gente falar e eu vou trazer algumas coisas meio polêmicas e eu quero ouvir a opinião dos senhores aqui. Falando sobre esse entretenimento, a gente já deixou bem clara a questão da participação do louvor e etc e tal, mas a gente tem que focar mesmo a questão da palavra, né? E dentro desse contexto do entretenimento, hoje em dia não é incomum ter pastores e pregadores vestindo, por exemplo, fantasias para ilustrar o seu sermão, em vez de pregar o texto bíblico. Eu já vi, por exemplo, nas redes sociais, pastores se vestindo até de Chapolin Colorado para chamar a atenção de seus fiéis. E embora essas atitudes pareçam ter algum tipo de sucesso, né? Vocês acham que isso é sadio espiritualmente para a igreja? Antônio? Meus amados,
primeiramente, antes de responder a questão em si, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, onde que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo número 22. Me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para com todos, por meios de chegar a salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para que também seja participante dele. Ou seja, eu não posso fugir de uma questão que outra hora eu estava vivenciando e vivencio. No sentido assim, o que eu já falei, a Bíblia está aqui, a palavra de Deus é a base de tudo. É o centro do culto, é o centro do congresso, é o centro da atividade. Deus é o centro da minha pregação, é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Mas quem tem uma veiazinha mais evangelística, ele olha para a Bíblia e de repente solta, pula coisas, vem coisas na sua mente que você tem que até que se conter. O que eu quero dizer? Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Ou seja, um pescador, quando ele vai pescar, ele necessita o quê? De uma isca, de um entretenimento, de algo para ele estar ali realizando a sua pescaria, certo? Então, um exemplo, eu não vou fugir da raia, no seguinte assim, já realizei congressos, eventos onde se sorteava gratuitamente uma bis, uma televisão, e eu acho disso daí uma forma de atrair o pecador para a igreja. Por quê? Porque o pecador vai vir, talvez com o sentido sim de ganhar a bis, de ganhar o presente, até quem não queria, mas quando ele vem para a igreja, nós temos um círculo de oração orando, nós temos uns jovens para recebê-los, nós vamos ter uma pregação bíblica, evangelística, o Espírito Santo vai estar atuando ali, então ele vai ter o quê? Essa pessoa, talvez, se não tivesse esse atrativo, essa iscazinha, talvez essa pessoa nem viria ao culto, como às vezes ocorre por aí. Mas quando você faz um atrativo diferente, eu não falo corriqueiro, eu vou usar todo culto esse atrativo de um brinde, de um presente. Não estou falando o que eu falei, entretenimentos saudáveis, um exemplo, com um tempo, com um determinado espaço, com um objetivo. Um exemplo, você faz a cruzada e vai lançar uma bis, vai vir 1.000 pessoas. Daquelas 1.000 pessoas, muitos vão ouvir a palavra de Deus, muitos vão aceitar a Jesus, vai ter toda uma equipe de discipulado, de acompanhamento. Quem está sendo glorificado? Cristo. O que eu já não concordo é assim, o que antigamente meus avós, meus pais pregavam sobre bingo dentro de uma igreja evangélica, sobre até a própria rifa dentro da igreja, porque aí eu já vejo, algo de ajudar, mas vai ser puramente por dinheiro. O irmão não vai estar ajudando às vezes ele está até dando ali o dinheiro, pagando, para que a irmã não venha nem depois procurar ele para ajudar mais. Mas enfim, eu só quis colocar isso porque a maioria das pessoas nos conhece aqui em Imperatriz, sabe que a gente tinha essa linha e tem essa linha do ministério que a gente vive. E como eu estou no entretenimento, mas com a palavra, né? Um exemplo, eu já não concordo, não sou tão radical, imagine eu vestido de Batman, chegar na sua pergunta. Não ia ter nada a ver um homem de 130 quilos com uma roupa preta de Batman lá. No sentido também, você vai fazer um culto infantil para as crianças, você vai ter que chegar na linguagem dela. Não, mas aí é diferente, né? É uma atração diferente da igreja. Agora, tem uma questão lúdica, né? Aí você vai fazer um culto para adolescentes, para jovens, não sei qual a linguagem que deve se falar para eles. Um exemplo, hoje, na atualidade, já de terno e gravata, eles nem aceitam mais. É a cultura deles. Então você já tem que chegar mais despojado para não espantar essa tribo, essas pessoas. Para nós que já somos mais conservadores, já temos um entendimento além, lógico, a gente quer ver o irmãozinho de terno e gravata e pregar a palavra de Deus. Mas aí, Antônio, eu quero... Só que eu também não concordo, cara, imaginei o que eu falei, de Chapolin, para mim, não vai fazer efeito nenhum. Mas aí tem pessoas, eu vou deixar às vezes daquela pessoa vir para uma igreja, de ouvir a palavra de Deus, por mim que se seja a palavra de Deus sendo pregando e ganhando almas para Jesus, sendo sadio, glorificando a Deus, por mim não tem
A gente vai fazer o seguinte, nós vamos a um intervalo comercial, eu retorno em 3 minutinhos pra gente dar continuidade a esse assunto, falando também sobre algumas estratégias, né? Eu vou deixar pra falar no próximo bloco, a você que tá ligado com a gente no programa de hoje, programa Líder em Debate, com a pergunta, tema do programa é: será se nós estamos dando mais atenção ao entretenimento do que à palavra? Qual é a sua opinião sobre isso? E nosso WhatsApp é o 99194-2192. Eu retorno com você em 2 minutinhos. Não saia daí. Estamos apresentando Líder em Debate. Alegria todo dia. Líder FM. Este programa tem o apoio cultural de... A Líder FM traz para você um verdadeiro shopping de ofertas no seu rádio, com super produtos e condições incríveis para você. Teremos lojas de vestuário, móveis, eletrônicos, acessórios, tudo. Acompanhe o programa especial que vai ao ar à 1 da tarde. Confira as ofertas ao vivo, direto das lojas e corra para adquirir. Será por tempo limitado. Promoções como você nunca viu. Confira dia 25 às 13 horas, tudo para sua construção com garantia e menor preço. Direto da Escala, na Avenida Getúlio Vargas, entre Alagoas e Sergipe. Em transmissão ao vivo pela Líder FM. É promoção, é Líder FM. Oferecimento Escala, construindo com você. Líder FM. O Atacadão JP preparou o maior volta às aulas que Imperatriz já viu. Aqui você encontra a sua lista completa e ainda toda a linha de mochilas com 30% de desconto. São muitas variedades em produtos e artigos para fazer do seu volta às aulas o maior volta às aulas de todos os tempos. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. E esse ano com uma novidade: envie a lista escolar do seu filho nas nossas redes sociais e receba o orçamento mais barato da cidade. Atacadão JP. Os gigantes da pré-história vão invadir Imperatriz. Prepare-se para conhecer um dos passados mais remotos da humanidade. Exposição Gigantes da Era do Gelo. Réplicas em tamanho real. Uma experiência incrível no Imperial Shopping. De segunda a sexta, a Líder FM traz pra você o melhor da música dos anos 80, 90 e 2000. Programa Nostalgia. Os maiores sucessos pra você curtir e recordar. Nostalgia. Se você quer um seminovo revisado com procedência e com preço justo, no showroom de seminovos Capri Millennium tem. Veículos de todas as marcas e com as melhores condições de financiamento. Comprando neste mês no showroom, você ganha um emplacamento 2019. Isso mesmo. IPVA, seguro obrigatório, taxas do Detran e despachante, tudo por conta do showroom. E mais, a primeira parcela você só vai pagar em março, depois do carnaval. Showroom de seminovos Capri Millennium. Alegria todo dia. Líder FM. A Líder FM traz pra você um verdadeiro shopping de ofertas no seu rádio, com super produtos e condições incríveis pra você. Teremos lojas de vestuário, móveis, eletrônicos, acessórios, tudo. Acompanhe o programa especial que vai ao ar à 1 da tarde. Confira as ofertas ao vivo, direto das lojas e corra pra adquirir. Será por tempo limitado. Promoções como você nunca viu. Confira dia 25 às 13 horas, tudo para sua construção com garantia e menor preço. Direto da Escala, na Avenida Getúlio Vargas, entre Alagoas e Sergipe. Em transmissão ao vivo pela Líder FM. É promoção, é Líder FM. Oferecimento Escala, construindo com você. Líder FM. Todo sábado à 1 da tarde na Líder FM. Tem a Hora do Empreendedor. Um programa da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. Em parceria com a Líder FM. A maior promoção da cidade começou. Saldão de Ano Novo, Loja e Sorriso. Toda loja com preços imbatíveis. Olha só, Rack Valdemóveis por apenas R$125 à vista. Sofá Usina, 3 e 2 lugares em parcelas de R$ 79,90 mensais. Cabeceira com criados por apenas R$215 à vista. Armário Kit Pokémon 8 portas por apenas R$299 à vista. Mesa Ciplaf em parcelinhas de R$47 mensais. É oferta em toda a loja. Condições facilitadas no cartão e no carnê. Saldão de Ano Novo, Loja e Sorriso. Alegria todo dia. Líder FM. Voltamos a apresentar Líder em Debate.
Muito bem, de volta com o programa Líder em Debate. Eu sou o pastor Luaran Lins, com você até às 13 horas no comando do programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia até 1 da tarde, recebendo hoje dois grandes homens de Deus, evangelista Antônio Filho também e o pastor Eliabe Vieira. A você que está com a gente ligado na nossa live, lá pelo facebook.com/líder102, nosso grande abraço aí para o Fernando Lima, meu grande amigo, Eli Samuel, já falei, toda a galera ligada com a gente aqui na nossa programação. Programa hoje com o tema: a igreja tem trocado a palavra pelo entretenimento, ou seja, estamos dando mais atenção ao entretenimento do que a palavra? Um abraço aí para Claudinha, né, que tá ligada com a gente lá do bairro Vila Nova. Deus abençoe. Um abraço aí para Sara Cristine, sua filha, também para Patrícia Uber, ligada na nossa programação. Bem, eu vou voltar agora com o pastor Eliabe Vieira e pegando aqui um gancho da fala do meu querido amigo evangelista Antônio Filho, falando sobre essa questão das estratégias. Tem uma impressão que o pastor Eliabe não concorda muita coisa aí com o que o Antônio... Não sou muito adepto das ideias. É muito adepta dessas questões. Tem apenas uma expressão, apenas uma impressão. Vamos orar para Jesus tocar nesse imagina, mas você vai já falar. E aí, pastor, o Antônio Filho, ele fez aqui o uso de uma passagem que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, dizendo: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. E aí o que eu percebo, tá? Existem muitos cristãos ou muitas igrejas que se baseiam nesse texto para desenvolver em suas igrejas ou fora de suas igrejas alguns tipos de atividades, né, como forma de evangelização, de levar a palavra, de ganhar pessoas. Aí eu vou polemizar um pouquinho isso, que eu quero ouvir vocês, tá? O Antônio falou dessa questão da cesta, mas isso aí é uma coisa mais simples. Mas vamos tentar pegar isso em outros horizontes. Por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria e tem uma modinha no Brasil aí que começou no Rio de Janeiro, mas já está chegando aqui no Nordeste, em outras capitais, que agora, nesse movimento agora de carnaval, alguns blocos evangélicos saindo aí junto com os outros blocos, dizendo já, né? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, como uma estratégia para evangelização, segundo é a fala deles. Isso não é limitado só a um grupo de pessoas, de irmãos, mas existem igrejas, inclusive, que estão se organizando para fazer os seus blocos de carnavais com essa alegação que a gente precisa fazer de tudo para fazer a salvação chegar em outros lugares. E aí tem uma outra questão também que eu já quero puxar isso, porque o tempo é muito resumido. A gente percebe, por exemplo, outros tipos de atividade que seriam entretenimento. Por exemplo, tradicionalmente no mês de junho, diversas comunidades espalhadas pelo país comemoram as festas juninas, que têm sua origem em celebrações pagãs que foram trazidas aí ao Brasil pelos portugueses. E no meio evangélico, muitas igrejas aproveitam a época e o formato das festas juninas para promoverem seus eventos de celebração e evangelismo. São chamadas festas jesuínas, né? E isso a gente percebe que também não é uma unanimidade no cenário cristão. Muitos líderes entendem que ao realizar uma festa com esses mesmos parâmetros, a igreja está abrindo espaço para uma contaminação com práticas mundanas. E eu queria ouvir o senhor, depois o Antônio Filho, sobre isso. Aí você já pega um caminho diferente, né? Você já está pegando um caminho diferente. Você vem me dizer que igreja vai ter um bloco de carnaval na rua, isso é palhaçada, irmão, pelo amor de Deus. Você vem me dizer que igreja vai ter um arraiá do São Jesus de Nazaré, você tá brincando comigo. É totalmente fora do contexto. Isso aí, você tá querendo segurar gente da igreja ou atrair pessoas do mundo para dentro da igreja com esse tipo de evento? Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo Deus. Eu vejo Deus levando Daniel para Babilônia e Daniel longe de todo mundo, mas eu não vejo a Babilônia governando Daniel. Foi Daniel que governou a Babilônia. Deus levou José para o Egito, onde tinha culturas pagãs e deuses estranhos, mas eu não vi José se prostrando a deuses estranhos, oferecendo oferendas para deuses pagãos. Eu vejo José governando o Egito. E não é só esses dois exemplos, não. A gente pode pegar várias outras pessoas. Eu vejo Jesus vindo nessa terra e não se deixando ser levado por aquilo que tinha na terra, mas trazendo uma mensagem diferente. Eu não posso pegar a minha igreja e colocar no meio
Ah, então se é assim, então vamos fazer aqui o baile funk gospel de Jesus. Mas tem, né? Mas tem isso aí. Tá faltando só... Não, mas já existe. Só tá faltando a maconha gospel então pra gente cheirar, irmão. Porque se a gente tá nesse caminho, daqui a pouco vai ter cerveja pra crente, né? Deve ter já, não, cerveja sem álcool. Então você acha que, por exemplo, a gente vive hoje na pós-modernidade o mundo da relativização das coisas. As pessoas também têm relativizado a palavra, né? É, exatamente. Aí você... Tem gente que quer pegar a palavra e distorcer pra fazer aquilo que ele tem na mente, a seu bel prazer. E não é assim. Eu concordo que você tem que ter, sim, estratégias para ganhar certos tipos de pessoas, como por exemplo, sim, é bem verdade que a pregação do evangelho para alguns grupos de pessoas, eu acho que ela exige um pouco mais de capacitação, mais de conhecimento, ok? Eu acho que ela exige, sim, para certos grupos de pessoas. Mas eu vejo pessoas lá no Rio de Janeiro, como por exemplo, tem um pastor lá, me esqueci o nome dele agora. O pastor entrava no baile funk e parava. Olha, vai começar um culto aqui nesse baile funk e o povo ficava. E começava a ouvir a palavra dele. Ele não chegava lá para cantar o passinho do crente. Não, ele chegava lá com a palavra do Senhor Jesus. Eu sei, sim, como eu falei, você pode fazer algo para atrair. Agora sim, o que você está fazendo? Evangelista Antônio, eu já vejo neste caso as pessoas desvirtuando o meio evangélico para colocar aquilo que às vezes pode até ser maléfico para nossa fé. Vamos ouvir aqui o evangelista Antônio, sua opinião sobre isso? Assim, como que eu tô levantando a minha bandeira no sentido de o que for saudável, lógico, tem até o seu limite. Tem algo que eu particularmente às vezes não gosto, só que aonde que eu entro no meu entendimento? Não é porque eu não gosto daquela ação, daquele estilo de música, daquele estilo de evento, mas aí eu vou limitar o poder de Deus agindo naquele lugar. Pegando o carnaval, eu não gosto de carnaval, nem quando eu era do mundo eu curtia carnaval. Agora, se eu tivesse condições de montar uma estratégia de evangelismo durante o carnaval... Um bloco de carnaval, você montaria? Um exemplo, se fosse tocando músicas, um trio de carnaval com músicas cristãs... No meio da galera. Do povão, eu ia, mas eu não tenho condições, estrutura... Por quê? Não, mas se você tivesse, você montaria um bloco de carnaval? Porque, um exemplo, eu vi o testemunho do pastor Tom, testemunho do Falei, o Cid Guerreiro teve Imperatriz, pregou na nossa igreja ali antes. Eles vão onde o pecador está. O nosso sentido é de estar lá, mas não falar a linguagem do pecador. Você pode evangelizar. Um exemplo, a prostituição, a bebedeira que tal. Você vai mostrar o seu estilo de vida diferente. O pecador às vezes para ele é um susto. Ele vê a mensagem de Deus sendo pregada naquele local onde que o diabo está imperando, onde vidas estão indo ali pro inferno, jovens, adolescentes, e de repente, quantos testemunhos de reconciliação, de pessoas que no meio da rua, o bloco ali tá passando, cantando músicas evangélicas, corinhos evangélicos, falando a mensagem de Deus, e aqueles que há quanto tempo se desviaram da casa de Deus, às vezes por causa de um corte de cabelo, por causa de uma saia comprida, dessas doutrinas passageiras, eles veem aquilo dali, é o choque, e eles voltam pro evangelho. Aí no outro dia, eles vão, um exemplo, lógico, aquilo é momentâneo. No outro dia ele vai ser inserido na igreja, ele vai ser discipulado, ele vai ser orientado. Eu creio que assim, é uma forma de jogar uma rede, de trair os peixinhos que estão ali. Pastor Eliabe, aí, vale qualquer estratégia para levar a salvação ao mundo? Os caras vão pro carnaval pra um bloco de camisa de abadá, irmão. Eles não vão de terno, não é pra ir de terno pro meio do sol quente que eu tô te falando. Eles vão de short, também do mesmo jeito que o ímpio tá indo lá. Arriscado algum deles até botar peruca também. Ok? Vou dançar lá o frevo, vou estar pulando lá o frevo, ok? Numa música gospel. Você pode evangelizar, mas desse jeito aqui, ok? Eu estou inserindo no contexto deles. Eu concordo com o evangelista Antônio se você evangelizar para mostrar um caminho diferente para eles. Sim. Ok? Agora, se for para ser do mesmo jeito, eu posso ir lá na festa junina se eu quiser ir lá evangelizar. Eu posso ir lá. Eu conheço testemunho de um pastor que foi uma vez, estava morando em Gurupi ainda, finalizando o curso de fisioterapia, e a filha dele ligava pra ele: minha filha, tu tá onde? Pai, eu tô indo pro baile resgatar almas. O que ela fazia? Ela chegava lá, via um filho de uma irmã que estava desviado, chegava lá: você acha que Deus te quer aqui? Começava a pregar pra essa pessoa, levava a pessoa pra casa.
ela não ia lá pra dançar, ela não ia lá pra curtir, ela ia lá pra fazer o serviço dela de evangelismo. Você pode fazer num carnaval, meu irmão, se Deus colocar no teu coração, ou se uma igreja tiver estrutura pra tal, concordo que você pode ir. Agora pra estar lá do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito. Inclusive não. existem igrejas que tem grupo de evangelismo, né? Durante o período do carnaval. As pessoas se preparam, jejumam, oram com orientação do pastor, com a cobertura espiritual, vão lá entregar folhetos, etc. Aí quer dizer um exemplo. Mas a gente tá falando do bloco de carnaval. Um exemplo. Quer dizer que eu posso louvar e adorar só dentro do prédio da igreja? Não, claro que não. Aí eu vou estar na rua, vou estar, um exemplo, com o trio elétrico, cantando uma música evangélica. E eu não vou poder adorar Jesus lá na rua. Eu vi um rapaz lá de Goiânia, tava fazendo evangelismo na Parada Gay de Goiânia. Eu achei muito bonito, achei legal. Como é que eles estavam fazendo? Eles ficavam numa esquina, não é? E alguns deles se movimentavam e aquele povo passava e eles começavam a levantar cartazes. Posso te dar um abraço? Aí as pessoas vinham abraçar. Na hora que abraçavam, eles começavam: Jesus te ama, Jesus quer mudar você e tal. E começava a pregar. Outros levantavam cartazes e diziam: Deus te ama, e Deus te quer e tal. E assim, eles iam envolvendo as pessoas, iam passando e eles iam envolvendo. Tinha uma barraquinha de água. Às vezes eles chamavam alguém para pegar água, as pessoas pegavam, começavam a ministrar o evangelho. Eu concordo com esse tipo de evangelismo, ok? Desse jeito. Você não precisa estar lá na igreja para estar cantando. Inclusive tinha grupo de louvor lá, com violão. Mas será que isso não vai acontecer quando o trio elétrico estiver passando? No frevo. Não, um exemplo, pastor, eu não gosto de frevo, mas um exemplo, aquela cultura, aquela região gosta de frevo. Será que eles não podem cantar um hino a Deus no contexto musical e cultural, o ritmo deles, ou Deus é preso ao ritmo? Eu não gosto de funk. Mas tem gente que gosta. Eu não gosto de sertanejo, mas eu não gosto, um exemplo, daqueles hinos do meus tataravô. Mas tem gente que gosta. Tem gente que não gosta dos hinos de hoje, aqueles hinos mais assim, que diz que passa um ano, volta, não sei o quê. A pessoa. Mas só que aí eu fico vendo. Nem todo mundo tem que seguir a minha linha ali. Nós não somos, um exemplo, 1 bilhão, 5 bilhões de pessoas que vai seguir. Então, cada pessoa, cada contexto cultural, Deus vai agir naquela forma. Um exemplo, hoje já não... Foi citado agora porque que ninguém mais anda de terno e gravata, cabelo, com essas coisas, não segura ninguém na igreja. Sim, lógico que eu não posso ser também, como que diz a palavra, legalista ou lícito, ou, sei lá, da pessoa ir nua pra igreja. Não é isso que eu também tô querendo falar. Eu tô entendendo. Mas ela tendo você vê o trabalho do pastor Tom, o trabalho do Cid Guerreiro, do que eles... aquela cantora famosa, a Aline Barros, ela leva um bloco ali na praia da Barra, no Rio de Janeiro, no meio daquelas coisas mundanas. Jesus veio para os pecadores, Jesus andou no meio dos pecadores, Jesus não andou lá com os que estavam sãos, Jesus saiu das 4 paredes. A igreja está só dentro de 4 paredes, preocupada com a 99, perdeu a 99, não vai atrás de uma, fica preocupada com a 98, e já tem 2 lá fora, aí a 97 fica só ali dentro e perdendo as vidas, indo para o inferno. Lógico, nós temos que ir atrás daquelas desgarradas, trazer para a igreja, para o contexto nosso, e na nossa geração introduzir Cristo na vida delas, na linguagem delas. Se for para imitar o mundo, pra gente vir pra igreja, nós estamos perdidos, irmão. Mas o que é imitar o mundo, pastor? Se for para imitar o mundo do jeito que o mundo é, a gente tá perdido como igreja. Mas o que é imitar? Um exemplo. Porque a igreja tem uma essência. Sim. Okay? A igreja tem uma essência. Se a igreja não se diferir do mundo, quer dizer então que eu não posso ter jogo de luz na igreja. Eu não tô falando disso. Mas aí não vai poder ter, porque é do mundo. Não, eu tô falando de maneira de vida. Começou com os mundanos. Eu tô falando de maneira de vida, de viver. Vamos aqui. Se nós voltar anos atrás, a igreja ter uma televisão dentro da casa, não podia. Hoje nós temos igrejas com televisão. Não, mas a rádio, então, era pecado. Doutrina de homem. A questão será da que igreja nós não estamos criando doutrinas de homens? A questão da igreja. O carnaval, o bloco evangelizando. Um exemplo, Círio de Nazaré, aqui em Belém, eu morava lá no sul. Trabalho do pastor Samuel Câmara, evangelizando durante o Círio. Exatamente, mas eu não vejo ninguém de terço lá. Eu não vejo ninguém de freira lá pra evangelizar no Círio de Nazaré. Você pode evangelizar em qualquer lugar. Eu tô falando assim, você vai. Eu não tô falando também, irmão, quer dizer então que se eu for evangelizar por um hippie
eu vou me vestir, vou botar uma corrente aqui nos meus pés, vou deixar meu cabelo crescer, ficar ruim. Não, você pode evangelizar. Não tem restrições sobre evangelismo. A questão é o que você está fazendo. Você está querendo imitar o mundo para que esse povo se sinta bem no teu evangelismo. Aí já vejo com peraí, um exemplo. Eu vou falar de hippie. Então, o pastor Luiz Hermínio tem um grande trabalho desse em Itajaí. Certa vez ele ganhou um jovem hippie. E aquele jovem, ele tentou introduzir no meio da igreja e não conseguiu. Ele chegou, pastor, ele até fez o casamento desse jovem lá, tal. Então ele falou, pastor, tô entregando tudo, eu vou ser missionário, eu vou subir todo o norte e nordeste pelo litoral, evangelizando a minha tribo precisa, eu até me arrepio, precisa ser alcançada. E ele foi como hippie. Porque tem grupos que falam, um exemplo, surfista, bola de neve, olha o trabalho da bola de neve, vai lá na linguagem do surfista, tem a outra, Caverna de Adulão em Curitiba, fala lá com aqueles roqueiros, aquelas músicas, blá, blá, blá. Eu não curto, eu não curto. Mas e aquela tribo? Quer dizer que eu tenho que chegar lá de Bíblia debaixo do braço, terno e gravata? Vocês têm que vestir terno e gravata do jeito... É uma visão antiquada também. Não é assim. Eu considero que é uma visão antiquada. Lógico, mas assim, se Deus tem uma chamada pro teu coração... Né? Se Deus tem uma chamada pro teu coração, meu irmão, você tem que ir. Você pode ir pra África se você quiser. Você pode ir pra qualquer lugar. Ok? Se isso for uma chamada do teu coração. Agora, querer colocar isso pra igreja de um contexto geral, é muito complexa essa questão aqui. Deixa eu ler aqui o comentário de alguns ouvintes. Kemuel Ferreira, pastor Kemuel, obrigado pela audiência. Tá dizendo o seguinte: a maior parte do entretenimento gospel não é promovido na igreja, e sim por aproveitadores que ganham dinheiro com esse tema. William Azevedo já imaginou Jesus tendo que imitar algum personagem da sua época só para atrair os pecadores? Hoje, por falta de unção, poder e milagres, basicamente ele fala isso, né? Já imaginou, vou ler só um pedaço do texto, tá bom, William? Aí ele faz uma pergunta: já imaginou Jesus tendo que imitar algum personagem da sua época só para atrair os pecadores? Então ele está dizendo que na verdade ele não concorda com isso. Eusimar Nunes, olá, este é um bom tema, é claro que merece ser debatido de forma equilibrada. Obrigado aí pela audiência do Fernando Lima, você que está ligado com a gente na nossa live pelo facebook.com/líder102, também conectado na internet, l102.com.br. Os meus amigos coordenadores de jovens do Brasil, receba aquele abraço, tá? Você que tá ligadinho com a gente aí na nossa live, Deus abençoe. Você pode depois rever esse bate-papo. A coisa esquentou aqui, viu? Esquentou aqui, a gente com duas posições. Mas é isso mesmo, o debate no campo das ideias, ele realmente traz esclarecimento. Eu acho que uma coisa sadia. Lógico que tem coisas, irmão, que às vezes o cara faz que foge todo o contexto, que você fala, meu Deus, aonde que chegou? Agora existe o quê? Norma, segurar. Antônio, só pra gente correr um pouquinho, porque só tem 13 minutinhos pro programa, e eu tenho algumas coisas ainda pra falar sobre essa questão ainda, da prioridade da palavra, de como os cristãos, como as pessoas estão vendo a necessidade da palavra nos dias de hoje. E aí eu vou entrar em um outro ponto polêmico, né? Por exemplo, você vai num evento público, seja um show, uma cruzada, um evento gospel em comemoração ao aniversário da cidade, na hora do louvor, ou por que não dizer da apresentação artística, musical, a galera vai ao delírio, né? Pula, canta, dança, extravasa, faz rodinha. E aqui eu não sou nenhum quadrado, eu não tô dizendo que eu sou contra o jovem, por exemplo, extravasar. Se ele tá no momento ali, beleza, não tem nenhum problema. Mas aí a gente tem alguns excessos. Por exemplo, se o cantor, o artista gospel demora a entrar, então fica todo mundo eufórico, começando a gritar: fulano, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não é legal não, né? Não vou utilizar nomes legal, aqui. não, isso aí não. E a gente fica perguntando onde é que tá Jesus nessa história. Exatamente. Né? E aí vem um outro problema, que é pulam, dançam, extravasam. Não sou contra, tudo bem. Mas aí quando diz agora ouviremos a palavra de Deus, aí meu irmão, aí uma evasão quase que total, aí há um converseiro, aí parece que o evento acabou porque disse que agora o pregador vai trazer a palavra. Inclusive eu tenho muitos amigos pregadores no Brasil, assim como o evangelista Antônio Filho, que quando eles são convidados para pregar em determinados eventos, ele pergunta: quem é que vai estar comigo cantando? É fulano de tal. Disse: eu vou com uma condição, eu prego primeiro, eu prego e depois você vai e dá oportunidade, ele canta, faz o show dele. E isso de alguma forma também é um prejuízo muito grande para a igreja, porque existe também nos dias de hoje aquilo que a gente poderia chamar de idolatria gospel, né? As pessoas muito ligadas ao artista e a palavra fica em segundo lugar, né? Artista gospel,
eu acho um termo, pense num termo fútil, sem futuro. Porque assim, todos nós somos adoradores. Todos nós somos adoradores. Eu não preciso me deixar ser levado por uma vaidade. Aí tem assim, o cara vem, vocês devem conhecer, né? A pessoa vem, e aí tem uma série de exigências. No camarim tem que ter uma banca de frutas, 10 toalhinhas brancas, não, sem falar no valor da oferta, né? Meu irmão, pelo amor de Deus. Assim, ele tem que ser tratado bem, ok? Mas às vezes há alguns exageros, e eu também percebo isso, pastor Luaran. Às vezes, em determinados eventos, se dá muita importância ao louvor e pouca importância à palavra. Mas é isso que eu estou falando, é o desprezo pela palavra. É justamente esse o tema do programa de hoje. O louvor é importante, você pode adorar a Deus, você pode extravasar, meu irmão, você pode pular, você está na casa do Senhor, você tem liberdade de adorar o Senhor com as tuas mãos, com os teus pés. Agora sim, a adoração vai te levar até a Deus, a adoração vai te fazer entrar num sobrenatural, mas a palavra vai te edificar, a palavra vai te basear, vai te firmar. Crente que cresce ouvindo a palavra tem uma fé robusta. Aquela pessoa que não cresce ouvindo a palavra de Deus, ou uma palavra xoxa, que não tem nutrientes necessários para a sua fé, é uma pessoa que cresce com uma crença raquítica, desnutrida. É uma pessoa que o vento pode derrubar. É uma pessoa que a sua fé está firmada não sobre a rocha, mas sobre a areia. E com as ondas e o vento podem derrubar. Mas aquele que está firmado na rocha, aquele que busca a palavra, não é presa fácil para Satanás, sabe que Deus está agindo na sua vida e com certeza é um crente mais preparado até para enfrentar as dificuldades, os vendavais que vêm. Antônio, gostaria de contribuir? Sim. Um exemplo, alguns anos atrás eu estive no show do Diante do Trono. E quando tava Ana Paula Valadão pra entrar, e o povo tava naquele que você falou, delírio, Ana Paula, cadê você? E uns assobiando e tal. Ela entrou no show e na adoração, no show do Diante do Trono, e ela parou o show e instruiu aqueles jovens. Eu acho que falta muitas das vezes, e a gente vê a instrução para este povo. Às vezes eles se deixam levar, né? Os cantores se deixam levar por aquilo. Aí tem a massagem, né? O ego do cantor. Como que tá a vida espiritual deste cantor? Congrega com quem? Quem é? Congrega com quem? Quem é o pastor? Da onde ele tá? Né? Eu vou ser radical. Daciolo. Todo mundo hoje é o bam Daciolo. Aí quem que é o pastor do Daciolo? Que igreja que ele vai? Que partido que ele defendia e agora tá dizendo que é o Bambam. Ou seja, quem que é? Aí, um exemplo, você quer chamar, eu prefiro assim, eu cansei de falar. Lógico que tem homens de Deus, mulheres de Deus, cantores, que Deus soprou o nome, quantos nós já vimos, mas tem outros, irmãos, que eu acho que se fosse assim, dar um cachê, não valia nem um tostão furado. Mas tem que ver a essência do evento. Tem muitos eventos sendo promovidos aí para ganhar dinheiro. A gente tá no mercado, tá vendo aí o que tá acontecendo. Agora, às vezes a gente quer fazer um evento com mais excelência e também não tem o capital. E às vezes quer trazer um cantor assim, que é de Deus, mas não tem como. Mas o cidadão consegue trazer porque ele vai visar lucro com aquilo lá. Aí ele tem que se pegar a mordomia do cantor. E eu acho que a exigência. Né? Por que aí ele se prende à exigência e depois desce o pau? Por quê? Porque ele ganhou o dinheiro dele, mas ele não quer pagar aquilo que o cantor está exigindo. Agora, o mesmo cantor às vezes pode ir na sua igreja ou na minha igreja, você não está fazendo algo para ganhar dinheiro e não vem nenhuma lista. Eu cito cantores pregadores. Um exemplo, eu já fiz 3, 4 eventos com o Marco Feliciano e ele não cobrou R$1 para ir na nossa igreja. Ministrou oferta, tirou oferta, foi o acordo que nós fizemos, ele levamos. Agora tem igrejas que ele vai que ele pede um valor de oferta. Mas eu vou usar esse exemplo. Será se ele tivesse tirado lá uma oferta só de R$1.000, de R$500, você acha que ele sairia satisfeito daqui com esses R$500 no bolso? Bom, todas as... improvável. Mas ele não cobrou por um lado, né? Ele não cobrou. Mas de outro lado existe uma expectativa de que vai tirar um determinado valor de oferta. Aí, tipo, aquela coisa, né? É o acordo que você faz com o camarada. É a mesma coisa que eles.
O cara manda você fazer, você trabalha com evento, assina contrato, não sei o que, deposita 10 dias antes, tanto. Aí você deposita, chega no dia do evento, do avião vir, passagem comprada, divulgação, todo um gasto. Aí o cara, não, eu tive uma desinteria, não pude ir, não peguei o voo. Mentira, tá em outra, às vezes outra agenda, cumprindo outro evento. Porque ganhou um cachê, uma oferta melhor. Mercenário gospel, porque o entretenimento tava ali, a cruzada tava ali, mas ele já deixou de ser servo, já deixou de ser crente. Ele é outra coisa. Agora, aquele camarada que é crente, que é servo, ele pode ir numa igreja, talvez não cobrar nada, eu não peço nada, não sei o quê, mas ele também tá esperando uma ajuda da igreja. Mas tem outro que às vezes estipula um valor, que tu vai ter outro dia um programa assim, né? Mas porque ele sabe que às vezes a igreja lá ou passou por situações que foi pregar e ninguém ajudou em nada, entendeu? Mas esse é outro assunto. O que eu quero dizer? Aí a Ana Paula Valadão mandou o povo silenciar e instruiu. Nós precisamos instruir o nosso povo lá fora, eventos, cruzar, mas dentro da igreja, irmão. O povo hoje começa o culto, leitura da Bíblia. Aí vem o pastor e ora, aí começa primeiro hino, segundo hino, lá aquele grupo coreografia, musical, teatro, musical, vai, tudo. Música, tira oferta, música. Nós estamos aí a palavra... Sim, mas o pior não é nem isso, sabe? O pior que eu vejo também, é que vocês são pastores também, é que quando chega na hora da palavra, parece que há uma irreverência na hora do culto. É menino correndo dentro da igreja, é gente batendo foto, tirando selfie, pra ir no banheiro, levantando, né? Tal. Isso é uma necessidade, tudo bem, a gente não pode ser radical. Mas hoje, pastor Eliabe, eu percebo também que infelizmente a gente não pode ser cego a isso. Há uma irreverência também muito grande. Nosso povo é muito... No culto como um todo, mas parece que na hora da palavra tem um formigueiro ali no banco que a pessoa tem que sair, tem que movimentar. Primeira vez que eu entrei na Bola de Neve em Curitiba, aqueles pessoalzão cabelão pintado e tal, eu me assustei, falei, meu Deus, eu já tinha ido meio assim, mais, né, jovial e tal, mas aqueles argolão brincando, eu falei, meu Deus. Aí eles louvaram, 1 hora de louvor, quando começou a palavra, irmão, eu me assustei. Eu falei, Jesus, eu queria essa forma de adorar a Deus na hora da palavra na minha igreja. Por quê? Não se ouvia nem a respiração. Pastor Bigard ministrando em Curitiba, eles com a Bíblia do lado e aquela cadernetazinha anotando tudo. Não levantou ninguém para ir no banheiro em 1 hora. E olha que não tinha a vestimenta que eu tenho. Não tinha, talvez, a pregação do pastor. Eu falava, Jesus, se talvez um jovem da minha igreja pregar o microfone e prega melhor que ele. Só que ele falava a linguagem deles. E aqueles jovens estavam ali comprometidos, vivendo aquela palavra, né? Então eu acho que tudo vai o quê? Da instrução, daquilo que o pastor passa. Por exemplo, a nossa igreja, a sua igreja, a igreja do Malafaia, conhecido como Igrejas da Palavra. Prioriza um tempo para a palavra de Deus. Tem a hora do louvor, tem os cantores, os hinos de adoração que priorizam também a palavra de Deus, e na hora da pregação o pregador tem tempo para ministrar a palavra de Deus. Eu vi um pastor Paulo Júnior, né, o nome dele, aí eu vi ele falando assim, na minha igreja não tem culto de jovens, o culto que dá mais gente é o culto da palavra, que é um culto, tem culto da palavra, o culto de não sei o que, tal. O culto da palavra é o culto com o maior número de jovens. Aí ele começou a explicar porque o jovem se interessa por uma palavra explanada, por uma palavra explicada e tal. Ele começou a falar. Eu achei interessante. Tudo bem, a igreja dele, mas o que eu quero dizer, irmãos? A palavra tem que ser priorizada. Ela tem que ser a palavra que dá vida. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E só tem 2 coisas aqui, pastor. 2 coisas na terra que são eternas: o espírito humano e a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, gente, só falta 2 minutinhos para o encerramento do nosso programa. Como sempre, muita coisa ainda pra gente falar, mas o tema é bom, a gente vai marcar um outro encontro para dar continuidade a esse tema, tá certo? Por aqui, pastor Eliabe Vieira, evangelista Antônio Filho, quero deixar aí 30 segundos para cada um de vocês poder fazer o encerramento e já a gente conclui a nossa programação. Começar com Antônio Filho, 30 segundos. Meus amados, agradecer novamente ao pastor Luaran, pastor Eliabe, a todos que estiverem ouvindo. É algo que a gente precisa sim debater, trazer à luz da igreja, da palavra de Deus, né? Nós não podemos ser muitos conservadores e nem tão liberais. Nós temos que estar assim com a palavra de Deus
sendo o nosso guia, o nosso mapa, mas devemos também ver a necessidade do pecador e de uma forma sadia, com entretenimentos sadios que glorifiquem a Deus, trazer essas pessoas que estão sendo ali, às vezes, algemadas, amarradas por Satanás num vício, numa droga, uma situação qualquer, que eles possam vir àquele evento, àquele lugar em que Deus vai estar sendo glorificado, a mensagem entrar no coração e ele se converter a Deus. Obrigado, Antônio Filho. Eliabe, 30 segundos. Deus abençoe você que ouviu mais uma vez este programa. Agradeço a todos, ao diretor Fernando Teixeira, pastor Luaran, evangelista Antônio. Priorize aprender a palavra. Priorize estar segundo a palavra. Priorize conhecer a Deus através da palavra. Priorize se aprofundar na palavra. A palavra edifica, a palavra gera os frutos. A palavra de Deus, ela tem exatamente a mensagem que você precisa. E eu quero dizer a você, nesta manhã ou nesta tarde, você que às vezes não é evangélico, se você está passando por algum problema, se você está passando por algum dilema, na palavra de Deus você acha a resposta. A palavra de Deus é o caminho que vai te levar para o céu. Muito bem, tempo estourado, gente. Voltamos aí no nosso próximo encontro, segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Líder em Debate. Obrigado a você que esteve conectado com a gente pela live, meus amigos aí de todo o Brasil, você pelo portal L102 ou pelo rádio convencional. Muita gente participando aqui, não tenho como ler as participações. Obrigado a Elzimar, obrigado ao Alisson Batalha, Jona Rodrigues, ao Milton Taxista e toda essa turma abençoada, tá bom? Deus abençoe, uma excelente sexta-feira para vocês e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Shalom, paz. Tchau. Você está ouvindo Rádio Líder FM.